Ora, boa noite. Este é um programa para desmistificar muita coisa que se pensa ou que se desconhece acerca da deficiência visual. Há muitos tabus, há muitos preconceitos, há muitos desconhecimentos, há muitas dúvidas. E nada melhor do que fazermos um programa que desmistifique tudo isso. Por isso, este programa chama-se Sem Tabus. E para este primeiro programa tenho comigo três convidados. Que passo a apresentar o André Gouveia, que é de Aveiro, o Jacinto, que é de onde é Jacinto? Desculpa lá. Jacinto? Sim, boa noite. Boa noite, onde é que é? Eu sou de Santiria. E temos ali a Fernanda Gomes, que é Sou da de Póvoa de Santiria. Iria, quase vizinhos. Ahm, então, boa noite a todos. O tema de hoje, para começarmos esta nossa série de programas, é precisamente o amor anda no ar. Estamos perto de comemorar o São Valentim, o Dia dos Namorados, mas não é por isso. É porque é um tema que causa alguma curiosidade em quem vê, em quem se diz de norma visual, como é que os séculos vivem o amor. Vivem a relação de amizade, de amor, vivem os sentimentos normalmente que todos vivem, não é? Então, eu ia começar por perguntar ao André como é que ele descobriu que estava apaixonado, como é que ele se sentiu a primeira vez que algo estava diferente a acontecer lá no coração dele. Ora bem, eu tenho 42 anos e isto é importante para dizer o quê? A primeira vez que eu me senti apaixonado foi há uns anitos valentes. Devia ter mais ou menos 17, 18 anos. Foi já mais tarde em relação a todos os meus colegas, principalmente os rapazes. Com 13, 14 anos já pensavam nas moças e eu ainda queria era corridas e futebol e bicicleta e essas coisas. Eu tenho baixa visão. Na altura, nessa altura que vos estou a falar, via mais um bocadinho do que agora e ainda conseguia fazer algumas coisas que agora ainda consigo, mas já tenho muito mais dificuldade. E então esse fenómeno foi mais tarde, foi um fenómeno que aconteceu, eu não sei explicar ao certo como, nem em que dia, nem porquê, mas foi uma transformação de sentimentos. Passei de ter interesse puramente de amizades e de brincadeira para passar a ter outro tipo de interesses. Outro tipo de interesses. Era o amor a aparecer na juventude, acho que é o normal. Mas como é que acha, que é que tu achas que aconteceu de diferente? O que é que sentiste de diferente do habitual? Consegues explicar? Basic- Mal, mas vou tentar. Foi mais ou menos uma mudança radical de interesses. Ou seja, os meus interesses mantiveram-se os mesmos, que já eram, mas comecei a ficar preocupado com outras coisas. Comecei a dar importância a andar mais arranjadinho, comecei a dar importância a andar limpinho, comecei a dar importância a ser mais atento, a ser mais carinhoso. E foi tudo um fenómeno muito rápido. Eu não sei explicar ao certo porquê, nem como, mas foi um fenómeno muito rápido de uma série de coisas às quais eu não prestava muita atenção e que, dali em diante, por força desses sentimentos e dessas novas descobertas, começaram a ser muito importantes para mim, que se juntaram aos outros interesses que eu já tinha. Mas a primeira impressão que te fez realmente sentir essa alteração foi a mesma impressão por ter visto a pessoa, foi pela voz, foi por algo de diferente da pessoa que te tocou. O que é que foi que aconteceu em relação à pessoa? Olha, eu já desde muito novo, e hoje funciona um bocadinho assim, o aspecto exterior importa, porque eu tenho alguma visão, importa, ou seja, eu considero isso, mas já na altura menos, mas ainda assim eu considerava também, sobretudo, eh, o facto o tipo de personalidade das pessoas com quem estava a interagir. Foi sempre assim com os meus amigos e foi sempre assim com outras pessoas com quem me relacionei. E a voz, sim, Américo, a voz, sim, é importante. A voz, a forma de falar, a maneira de falar. Eu, como pessoa de baixa visão que sou e atento que procuro ser, valorizo se calhar um bocadinho mais isso do que propriamente algumas das outras pessoas normalizadas em termos da visão, sem nenhum tipo de problema. Algumas, naturalmente.
Tu sentiste o amor no ar com todos os sentidos, digamos assim. Com todos os sentidos. Com todos os sentidos. E tu, Fernanda, quando é que sentiste que o Cupido bateu à porta? Também foi quando era adolescente. Comecei, eu também tinha baixa visão e, portanto, quando íamos, eu sou de São Pedro do Sul, havia aquelas romarias, aqueles bailaricos que eu adorava e ainda adoro. E quando ia para os bailariques com 16, 17 anos, claro, os rapazitos na altura, menos da minha idade, um pouco mais velhos talvez, pediam-me para dançar e acho que foi aí que o amor bateu. Porque, pronto, quando andávamos a dançar, eles puxavam um bocadinho mais para eles e eu comecei também pronto, a sentir alguma. Como é que eu ia explicar? Comecei a sentir uma coisa diferente, portanto, era uma coisa especial. Achava interessante, ficava. Mas eu não sabia se estava apaixonada, tanto que eu às vezes falava com as minhas amigas e dizia: Achas que eu estou apaixonada por fulano? Ou, achas que isto é paixão? Pensava-se naquele indivíduo, por algum motivo, sei lá, porque estava com uma roupa diferente, porque o penteado dele era diferente, porque está tinha uma visão bastante razoável. Uhum. Mas a voz também me era importante, como o André disse. E pronto, e a maneira como eles se comportavam comigo. Mas eu tinha assim aquelas paixões, porque, por exemplo, se eu num domingo ia a um bailarico, era capaz de me apaixonar por um A, mas depois no outro domingo já era capaz de me apaixonar por um B, mas nem sabia às vezes os nomes deles. É esquisito. Na adolescência, depois fui amadurecendo e não sei se querem ficar por aqui. Para agora ficamos por aqui. Vamos ao Jacinto. O Jacinto também de uma forma como os colegas fizeram, de uma forma relativamente sucinta, e explica como é que sentiste que alguma coisa diferente está a acontecer a nível de sentimentos. Como é que o amor te bateu à porta? Quando novo, claro. Olha, então, eu reitero as boas noites a todos. É assim, eu cheguei em adolescente, mas desde criança que praticamente eu não via. Tanto que eu entrei para a escola aos 7 anos e tive 3 meses na escola e saí exatamente por não conseguir ver as letras nos livros e no quadro. Portanto, via muito pouco, via só as sombras e vultos. Mas eu vivia numa família com alguns irmãos mais velhos que tinham as suas namoradas e eu fui crescendo nesse ambiente de ouvir falar nas namoradas, nas paixões deles, digamos que os bailes que organizavam lá na terra, uma vez que eu sou do Alentejo, organizavam reais, pelos santos populares e por outras alturas. E os meus irmãos depois falavam das raparigas. E eu fui crescendo, digamos, ouvindo e bebendo, digamos assim, todos esses contextos. Depois, aos 18 anos, eu comecei a namorar com uma rapariga mais velha do que eu, uns 3 anos. Mas E namorámos aí. Porquê que começaste a namorar? O que é que te fez namorar com ela? Exatamente porque nós começámos a conviver e a forma como nós nos começámos a relacionar e o contexto foi-se proporcionando, tal como o André ali atrás referiu. A voz tem muita importância. Portanto, a maneira como ela falava, a voz dela, a maneira como ela se dirigia a mim, a maneira como nós comunicávamos, digamos que me foi cativando
a sua forma serena, a sua forma amável e o conteúdo das palavras que ela me dirigia, os elogios, os apoios que me dava. E, portanto, nós até estávamos num contexto de. Eu devo dizer que esta rapariga também era cega. Foi a única rapariga cega que eu namorei. E estávamos num contexto de reabilitação. Portanto, numa instituição de reabilitação, onde estávamos a aprender, no meu caso, o braille. Ela não, porque já o sabia, já vinha de um outro colégio de raparigas cegas. E, portanto, ela ajudava-me a aprender o braille, ensinava-me. E, portanto, nós começámos a conviver e digamos que o toque nas mãos, quando ela me dizia aqui é que estão as letras, tens que ver aqui, os pontinhos são estes. E, portanto, essa intimidade, essa aproximação foi criando entre nós uma relação que depois resultou no namoro e que durou, como eu disse, pai, um ano até que eh, depois houve outras situações, pronto, e esse namoro ficou para trás. Com a Mas minha. houve outros toques, não foram? Como? Depois houve outros toques. Sim, e depois, claro que depois, isso no fundo foi uma vivência importante, não é? Foi um momento importante do meu crescimento, da descoberta da relação com as mulheres, eh, da descoberta do namoro, do humor, como falar, como estar, que quando depois fui trabalhar, ingressei numa empresa, praticamente a maioria das pessoas naquela empresa eram mulheres, e na secção onde eu trabalhava havia imensas jovens como eu, e portanto a mesma situação. Portanto, há uma jovem que se aproxima de mim, que começa a ter contactos comigo, mais próximo do que outros colegas, que inclusive começa a dizer-me piadas, começa a querer ajudar-me em algumas atividades, nomeadamente saber onde é que estavam determinadas peças que eu precisava de ter para o meu trabalho, e portanto começa a haver uma aproximação e nós começámos a namorar e acabámos por casar muito jovens. Eu tinha 22 e ela 18. E portanto foi a minha primeira, digamos, grande paixão com consequências, porque foi a minha primeira mulher. Tivemos casados 14 anos e tivemos 2 filhos. Não vamos já aí, não vamos avançar já por aí. Hoje, Não, não vamos avançar por aí. Não estou com vamos uma outra avançar por aí. mulher já há 36 anos, que é outra paixão. Sim, mas não Temos o vamos contacto. avançar já por aí. É que o importante é a primeira vez. Depois vamos para os outros, está bem? Vamos ficar por aqui agora. André, passada a primeira sensação de estar apaixonado, como tu referiste, e eu e a Fernanda, eu já sinto que sou um bocado mais na descrição das outras, eh, digamos que, por aquilo que nós estamos a ouvir, mais ou menos, vocês apaixonaram-se como qualquer pessoa, ou seja, há, 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 há sempre o amor no ar, quando menos espera, quando menos está por ela, está o amor lá. Hum, de que maneira é que a ti, que tens baixa visão, André, o facto de teres que assumir um compromisso mais depois, mais sério, mais continuado com alguém, afetou a tua vida? Causou-te medo, ansiedade, sonhos, causou-te vontade de cada vez mais longe, hum, tiveste necessidade de refletir muitas vezes sobre os passos que ias dar. Como é que foi isso? Olha, foi isso tudo que estás a dizer. Foi literalmente isso tudo que estás a dizer. E daí decorre que o grande compromisso que eu tive na minha vida e que tenho ainda hoje, permanece até hoje, com altos, com muitos altos e com alguns baixos. O grande compromisso foi dado quando eu tinha 19 anos, em 2001, e ficou, e permaneceu. E anteriormente não tinha dado compromisso, não tinha dado passos nenhuns, assumi qualquer tipo de compromisso com quem quer que fosse, porque não achei que era
que era de facto a pessoa certa. E precisamente também por isso, porque há um fenómeno que existe que muitas vezes, há muitos fenómenos, mas por exemplo, havia uma situação que me metia muita confusão, era eu tenho baixa visão, ela não, minha companheira não tem, vê bem. E de facto há um assunto melindroso, que muitas vezes as pessoas não falam, mas que eu sei que sentem, e eu senti, e mais todas as dificuldades que existiam na adolescência, não é? Vocês sabem, que era conhecer os pais e a família de outra pessoa. O julgamento que podia vir dali. A ideia que podia vir dali. Como quem diz, a minha filha podia ter escolhido outra pessoa. Esta pessoa tem as suas limitações, já vamos falar disso mais à frente, eu sei que tu vais querer falar disso, Claro mas que esta sim. pessoa pode trazer aqui outras limitações, pode trazer aqui outras dificuldades. E isso, na minha cabeça, na altura, foi uma situação que me fez ter muito medo. E eu hoje olho para trás e penso, pá, mas mesmo assim, com 19 anos, eu assumi um compromisso. Assumi um compromisso. E era muito cedo. E eu não sei muito bem como é que fiz isso na altura, como é que arranjei coragem e como é que arranjei forma de fazer isso, porque a tendência normal na altura era não o fazer, porque os meus medos e os meus receios eram muitos nesse sentido, porque eu não queria, eu preferia não assumir um compromisso, correr o risco de não assumir um compromisso, do que correr o risco de ser julgado, ou de ser apontado, ou de ser criticado, seja frontalmente, seja não frontalmente, sentir aquela angústia, porque eu achei, e ainda hoje acho, e sou insuspeito, porque eu tenho uma deficiência visual, portanto sou insuspeito para dizer isto, completamente insuspeito. Mas eu achei, ainda hoje acho que, na esmagadora maioria dos casos, as pessoas que têm, as pessoas, os familiares, mas neste caso os pais que têm filhos sem nenhum tipo de problema, têm muita dificuldade em aceitar que os filhos se relacionem com uma pessoa com algum tipo de deficiência. E eu acredito mesmo nisto. Claro, toda a regra tem exceção, tudo tem uma exceção, mas o primeiro embate, aquele primeiro impacto, as pessoas queiram ou não, digam ou não, isso está na cabeça das pessoas. Eu, quando era mais novo, acreditava nisto e hoje, passados 20 e tal anos, continuo a acreditar. Até porque quando um casal está à espera de criança, a primeira coisa que desejam é que nasçam, desculpem a expressão, peitinhos, Exatamente. né? Exatamente. Pronto, se querem que nasçam perfeitinhos, também querem que casem com perfeitinhos. Tal e qual. Não é? Eh, Tal e qual. mas Tal e qual. depois vamos já falar sobre isso. E eu vou passar mais uma vez pela Fernanda, porque o caso dela é um bocado diferente, porque de nós, os quatro que aqui estamos, ela é casada com uma pessoa que também é cega. Ó, Fernanda, quando tu assumiste uma relação mais séria, pá, depois daqueles namoricos todos, dos babaricos e beijinhos e abraços, toca aqui, toca lá, a coisa tornou-se mais séria com alguém que também não vê. Eh, Nessa tua situação, pôs aqueles receios que aconteceram com o André de que o que é que o pai dele, a mãe dele, ou a família dele vai pensar que eu sou cega, ou porque o meu é cego, isso já não acontecia. Olha, médico, é mesmo aqui o problema que eu penso que tu queres, que é, de facto, aonde é que nós, cegos, somos um pouco diferentes das outras pessoas que não são. Ou seja, eu também namorei com pessoas que viam bem, Hum. como o André diz, e muito bem. E os meus pais tinham medo, muito medo, que essa pessoa, esse meu namorado que via bem, namorava comigo porque, enfim, por interesse, por algum Achas que eles. motivo. E os diziam que eram amigos que ele namorava comigo também por interesse, para andavam sempre a discutir com ele, vê lá o que é que faz à rapariga,
Portanto, era uma tortura muito grande. Fernando, mas acho Os que meus pais comigo Fernando, mas e os acho, pais dele com ele. Fernando, Diz? achas que o medo deles era esse ou eles tinham medo que eles abusassem de ti? Exatamente. Os meus pais tinham medo que ele andava, o meu namorado, andava comigo para, pronto, para Aproveitar-se. aproveitar-se, para fazer, para sexualmente aproveitar-se, não é? Enfim. E os pais dele é a mesma coisa, não é? Uhum. E portanto era uma tortura tanto para mim, com os meus pais, como para ele com os pais dele, porque éramos todos ali, todos muito unidos, os pais de um e os pais do outro. E não tinhas receio aí, porque estás a dizer, os pais eles se preocupavam com isso, mas também não sentias que podia acontecer, tal como o André disse, que os pais deles, que eram normais, porque os filhos eram normal visuais, que não gostassem muito da ideia deles estarem a namorar com uma cega. Eu na altura era ambulíope. Claro que os pais dele não queriam, não é? Porque eles inclusive diziam, vai, andas a namorar, como é que tu podes um dia ter uma vida com esta moça que nem umas vacas sabe jonguear? Eu andava a estudar, não é? E aquelas raparigas lá da aldeia, todas trabalhavam no campo, portanto, para ele, para os pais dele, uma rapariga que trabalhasse no campo, que soubesse jogar vacas, que soubesse achar milho, que soubesse não sei o quê, que visse bem, era a mulher ideal para o filho deles. E os meus pais achavam que eu, por ver mal, embora eles achassem que eu devia ter uma vida mais ou menos como a minha irmã, que via bem, mas achavam que eu nem sequer deveria casar. Uhum. Quando eu disse aos meus pais que namorava um rapaz cego, os meus pais não ficaram mais descansados. Mas Mas não devia ser ao contrário. não sei, eu não sei explicar. Eu também fiquei um pouco mais cansada porque, em bom português, falávamos a mesma língua. Ah, eu, na altura, ainda era amblíope, o meu marido já era cego e, portanto, eu era uma mais-valia para o meu marido, para o meu namorado na altura, não é? Porque eu ajudava bastante. Atravessar as ruas, enfim, ir para jardins, e fazíamos campismo, coisa que agora nós não fazemos. E vou-vos dizer uma coisa, não fiquem magoados. Eu fiquei muito magoada na altura, ainda namorava com o meu marido atual, estou casada há 40 anos, mas na altura um casal de cegos que estava connosco, eu disse, hoje o outro rapaz, eu nunca casaria com uma mulher cega. E aquilo ficou-me, achei assim incrível. Como é que ele disse aquilo à frente da própria mulher dele e ela achou aquilo normal e ele também achou normal. Eu não achei normal. Mas hoje, pensando bem, muitos cegos são casados uns com os outros exatamente por causa da sociedade, do preconceito hoje ainda existe, ainda no século XXI, de pessoas cegas casadas com pessoas que veem bem. E ainda há outro preconceito, é que se vê mais homens que cegos casados com mulheres que veem bem, de que mulheres cegas casadas com homens que vejam bem. Ou seja, eu acho a mulher muito mais sensível, hum, muito mais, hum,
ternurenta, digamos assim, mais aberta, não tem tanto preconceito como o homem. E daí se vir, daí agora, neste momento se vê mais homens cegos casados com mulheres que veem que o contrário. Mas estás-me a dizer uma coisa que para mim me está a deixar água na boca. E vamos já falar disso. O Guarani se pergunta para a terceira volta depois. Jacinto, eu queria que realmente falasses sobre esta questão de quando assumiste uma relação, tu, como cego, pronto, foi com uma pessoa que via. É assim, surgiu-te estes receios, estes medos de que realmente o facto de tu não veres, da pessoa ver os pais dela, da tua noiva, da tua futura mulher, eh, não gostassem da ideia, não aceitassem a ideia, isso causou-te muita ansiedade. Como é que foi a situação? Não, quer dizer, cada pessoa é uma realidade, não é? E as coisas podem. Não há um padrão, digamos assim, para as coisas acontecer. Se bem que nós possamos pensar que, por questões culturais e questões mentais, o preconceito põe-se mais do lado dos homens em relação a casarem com mulheres cegas, porque a mulher sempre foi vista como a fazedora das tarefas da casa. Era a mulher que orientava a casa, era a mulher que tratava dos filhos, era a mulher que fazia o comer, era a mulher que tratava da roupa. No fundo, a ideia é que o homem era para trabalhar fora de casa e a mulher em casa e fora de casa também. E, portanto, esse preconceito tem essa raiz cultural e mental. Quando eu casei, a primeira vez há 49 anos, ah, não senti esses obstáculos da parte da família da minha mulher. Ah, Não digo que eles tivessem aceito de forma efusiva, que ficassem muito contentes. Não, inicialmente ficaram estranhos, inicialmente ficaram surpreendidos. Mas a minha mulher, na altura, era muito jovem, tinha 18 anos, mas era muito afirmativa. E, portanto, ela fez sentir os seus pontos de vista. Ela disse o que é que queria. Ela disse à mãe, à família, o que é que pretendia, o que é que queria. E até porque nós nem namorámos muito tempo. Nós começámos a namorar em fevereiro e casámos em dezembro do mesmo ano. E fomos pais logo no ano a seguir. Portanto, ela era muito afirmativa. E, pronto, e a Jacinto, relação foi. Jacinto, desculpa interromper, para um momento já não, foi uma rapidinha. Como? Foi uma Sim, qualquer alentejana, foi uma sim, rapidinha. foi, exato. Foi tudo Rápido. muito rápido e portanto, o contexto era aquele e nós fomos decididos naquilo que pretendíamos, naquilo que queríamos, conseguimos a nossa independência desde a nossa casa, nós trabalhávamos, portanto, na mesma empresa, a nossa casa, não estávamos dependentes da família. No meu caso, eu estava sozinho, vivia sozinho em Lisboa, porque a minha família estava toda no Alentejo. Portanto, tínhamos total autonomia e fizemos a nossa vida. E, portanto, aqui a relação com as pessoas, neste caso, de um cego, a pessoa que vê, quer com a minha primeira mulher, quer com a minha segunda mulher, foi sempre uma relação que começou exatamente com aquilo que eu disse, pelo, ah, pela voz delas, pela simpatia que me inspiravam e depois pelas brincadeiras. Eu, como era um rapaz também que gostava de brincar e que era um tipo assim também engraçado, dizia algumas piadas e no fundo também desenvolvia algumas atividades que depois atraíam esses contactos, estes relacionamentos, digamos que me integrava com alguma facilidade nesses contextos. E, portanto, não me foi muito difícil estabelecer essa relação e arranjar essas namoradas hum, para,
pronto, para fazer a minha vida, não é? Não houve assim Portanto, barreiras psicológicas. mas fundamentalmente o contacto, a voz, e depois conhecer a pessoa, falar com a pessoa, perceber o que é que a pessoa me dizia. Isso é muito importante. O conteúdo da conversa que as pessoas têm connosco. Porque isso é que é o fundamental, porque a beleza exterior pode ter importância, e tem a sua importância, mas digamos, é como que a casca de um fruto muito saboroso, mas cujo sabor e a sua qualidade está por dentro, e que nós vamos descobrindo aos poucos. Vamos descobrindo aos poucos. Uhum. E, portanto, nós temos que descobrir por dentro desse fruto o sabor dele, a qualidade dele, não é? E alimentar-nos desse fruto. Não é? E até porque nós, quando somos jovens, somos atléticos, somos bonitos, somos bem parecidos. E à medida que vamos vivendo, que os anos vão passando, as coisas vão se alterando. E se inicialmente há uma paixão física, a paixão pela moral das pessoas, pela qualidade das pessoas, pela pessoa em si, torna-se no verdadeiro amor que nos faz com que nós vivamos com essa pessoa e sejamos felizes com essa pessoa por muitos anos ou até para toda a vida. Porque, no fundo, depois nós vamos evoluindo, vamos envelhecendo e o físico e a beleza que nós tínhamos aos 20 e aos 30 anos não é a mesma que temos quando já temos 60 ou 70 anos. As Ok, coisas são completamente diferentes. ok. Até Por exemplo, porque depois a máquina não vão funciona. aparecendo as dores, as articulações, A as máquina placas não... dentárias, os Exato. óculos, enfim, vão aparecendo toda uma série de coisas, não é? Jacinto, tu espera um bocadinho, vamos ficar nos pausa. Vai descascando a fruta e até chegar ao caroço. André, o Jacinto tocou num ponto importante. Vai descascando a Sim, fruta e por dentro a coisa nem sempre é o que parece por fora. É, pois. chega-se ao caroço e as coisas começam a ser mais duras, de trincar, de roer. Manter uma relação não é pera doce. É, isto é uma provocação. Como é que se mantém uma relação entre duas pessoas que se amam para que o amor não se torne uma coisa pesada, uma coisa desagradável, porque senão deixa de ser amor, não é? O amor aqui nem sempre é um amor que as pessoas veem nos livros cor-de-rosa. É diferente, claro. Mas como é que se faz para que essa relação se mantenha saborosa? O caroço não é tão saboroso como um miolo, como é óbvio, não é? Não, Não, não. Tal como dizia o Jacinto ainda há pouco, e tem toda a razão, o exterior tem a sua importância, mas o interior é o fundamental. E era um bocadinho na linha daquilo que eu estava a dizer há pouco. Porque vocês imaginem o que é uma relação de convivência diária com uma pessoa durante 20 e tal anos, ou durante metade da minha vida, se fosse com uma pessoa que eu não sentisse que tinha uma série de qualidades para além da factualidade de ser uma pessoa de quem eu gosto, ou de quem eu comecei a gostar há muitos anos atrás. Era impossível, era absolutamente impossível. Portanto, só com carinho, compreensão, com tolerância, com essas coisas todas, com esses todos os adjetivos, estes todos e mais uns 20 ou 30 que se podiam arranjar, é que se consegue ter uma convivência sã e que se consegue que a vida seja melhor do que simplesmente suportável, que já em muitos casos, infelizmente para algumas pessoas, já não é mau, não é? E portanto há uma série de qualidades e de defeitos que as pessoas, todos nós temos, que têm que ser conjugados e que têm que ser levados com alguma leveza e que têm que ser úteis no sentido de enfrentar as dificuldades da vida, porque a vida tem muitos altos, a vida tem muitos baixos. O ser humano por si só, já sem as condicionantes da vida, já é por si só toda uma entidade, não é? Portanto, todos nós somos um mundo e, portanto, conjugar dois mundos durante tantos anos numa relação não é fácil e tem que estar tudo alinhado para isso acontecer e as coisas serem melhores do que simplesmente sustentáveis e toleráveis, não é? Agora, os fatores são muitos e dependem dos dois e acho que dependem também da sorte e sei lá, e depende de tanta coisa para que as coisas funcionem.
E como é que se alimenta? Quer dizer, o dia a dia corrompe muita coisa, não é? Seja no casamento, seja numa relação interpessoal, na profissão, o manter-se em contacto permanente pode corroer. Como é que se evita essa corrosão? É um diálogo, é franqueza, honestidade, é o espírito de interajuda? O que é que está por trás disso tudo? É tudo isso que estás a dizer, Américo. É tudo isso e é, no fundo, também um jogo que há entre as duas pessoas. Nós temos que perceber onde é que um é melhor, onde é que o outro é pior, e o melhor ou o pior aqui não é no sentido literal, é no sentido de pontos fortes ou pontos fracos, no sentido de feitios, no sentido de egos, para que as coisas se alinhem. Portanto, vamos imaginar que a outra pessoa acorda mal de manhã, tem um mal acordar. Portanto, se tiver alguma coisa importante para discutir, né, ao Não longo desse escolho dia, vou também. procurar que não seja de manhã, vou escolher outro dia. Imagina que uma pessoa, sei lá, há tantos exemplos, mas imagina que outra pessoa me diz assim: Olha, eu gosto mais de carne do que de peixe. E eu até ao meu dia de cozinhar eu vou fazer peixe, mas depois no dia a seguir já vou fazer carne, quer dizer, tem que haver ali Mas um tocaste bailado entre num as duas ponto muito pessoas. importante. Imaginemos que É isso. a outra pessoa acorda mal disposta de manhã. E este acordar mal disposto, ter mal acordar, em muitos casos, não é hoje, é todos os dias. Há gente que não Pois, acorda bem. pois. Imagina que uma pessoa não acorda bem regularmente. O outro não adormece bem, ou seja, não chega bem à noite. Como é que nós conseguimos procurar o diálogo quando um não está acordado bem e quando o outro não está bem ao fim do dia ou durante grande parte do fim do dia? É difícil nós fazermos ali uma gestão de afetos, de sentimentos, para que não haja clivagem. Acho que aí vai um bocadinho do poder de encaixe de cada um e da capacidade que há e da vontade que há em gerir esse tipo de dificuldades. E tanto é por aí que há muitas relações, e eu não sei qual, eu não sei qual é a estatística, mas há muitas relações que não sobrevivem a 5, 10, 15, 20, 30 anos do passar do tempo. E Se muitas calhar acabam, algumas nem começam, não não é? é? Pois. E se calhar algumas nem começam, mas mesmo as que começam acabam. Portanto, tem que haver toda uma série de fatores das duas partes para que as coisas progridam e continuem no tempo. E sendo uma relação saudável e salutar, não é? Mas achas que nestes casos que nós estamos aqui a abordar, temos aqui três casos com as suas diferenças. No teu Sim. caso pessoal, estás casado com uma pessoa que vê, mas isso não é a principal realidade da tua relação. Ou seja, calhou de ser uma pessoa que vê, podia ter calhado outra pessoa qualquer. O que interessa é o que está subjacente ao sentimento. Ou procuraste que acontecesse com alguém que visse. Não, 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 não. Não. Esse não foi claramente o critério, nem foi nem deixou de ser. Foi o, eu felizmente, pronto, nós até hoje nunca acabamos por nunca dar o passo, nunca casamos, vivemos em união de facto, nunca aconteceu. Mas foi, nesse aspecto, foi a pessoa certa, porque eu próprio, que nem considero que tenha assim muito mau feitio, não tenho, mas eu próprio vejo que deve ter sido a pessoa certa, porque para termos ficado ao longo de tantos anos numa relação salutar, não é? Uma relação de puro companheirismo, que é o que é, mais do que tudo é isso, é a minha opinião, acho que ao fim de 20 e poucos anos o que fica acima de tudo é isso mesmo, é um companheirismo sem limites. Para isso acontecer, eu acho que tem mesmo que estar as duas pessoas alinhadas. Às vezes, mais do que sermos nós a escolher, às vezes é mesmo o destino que nos escolheu a duas pessoas que se conseguiram entender tão bem durante tanto tempo. Acho que às vezes está um bocadinho mais fora daquilo que são propriamente as nossas escolhas. É óbvio Sim, que, porque às vezes é óbvio que nós parece, temos que. André, às vezes parece, e esta pergunta vai ser transversal a todos depois, parece que as pessoas que escolhem a pessoa, em vez de escolherem a pessoa que amam mais, escolhem a pessoa que assenta mais nas suas conveniências. Associam um bocado de amor a um bocado de conveniência.
isso nunca funciona muito bem. O amor tem que ser a base, ou pelo menos o afeto grande tem que ser a base para uma relação estável. O amor tem que ser a base para uma relação estável, mas os interesses comuns, a forma de ver a vida, tem que ser também ela, tem que ter também ela pelo menos alguns pontos de coincidência, porque senão a vida deve ficar muito complicada, não é? Tem que haver uma tolerância extrema mesmo se um achar que a vida é feita à noite e o outro achar que a vida é feita de dia, não é? Acho que tem que haver ali tem que haver ali um equilíbrio um bocadinho de tudo e lá está. E para as relações serem duradouras, acho que tem que ser também o destino a escolher, tem que ser cada um, tem que ser um a escolher o outro nos dois casos e depois tem que ser o destino a dar uma ajuda. E Ah, já agora, se os fatores externos puderem ajudar também, também é bom. mas normalmente os fatores externos só estorvam. Normalmente só estorba. Pois, Fernanda, no teu caso, sendo os dois cegos, vocês não escolheram, também, a pergunta tem que ser, não escolheram casar por ser cegos, escolheram casar porque sentiam algo pelo outro. Eh, Sim, claro. Pronto. É claro e não é, porque nós sabemos que, infelizmente, muita gente casa por interesse nisto e naquilo. Quer dizer, quem casa sem interesse também não é bom, porque a gente tem que se interessar pelo outro, senão se não tiver interesse no outro, não tem amor, como é óbvio. Mas tudo quando digo por interesse, é por interesse em coisas exteriores ao outro. Dizes que é claro, pronto, para mim é um bocado escuro porque sou cego, mas não é escuro completo porque o cego não vê tudo às escuras. Ah, mas eu como cego, o teu marido como cego, conseguem com as dificuldades da vida, e a prova é que eles estão casados há muitos anos, e estar casados, estar em união de facto, o que interessa é que as pessoas consigam viver os dois juntos. Se calhar a união, de facto, até é mais livre e é mais fácil de se relacionarem do que com um casamento. Papéis assinados às vezes atrapalham. Isto sou eu a provocar, não é? Estou agora, passando em revista os teus tempos de menina e moça e de mulher casada e agora adulta e já a partir para a idade de ter mais pronto, mais atenção aos passos que dás, porque a idade vai avançando e os anos têm que ser bem aproveitados. O casamento vale a pena? O Américo, é assim, nós temos dias, eu estou casada há 40 anos. 40 anos é muito, é uma vida muito cheia de cumplicidade também, muita amizade, muito amor, mas também muitos altos e muitos baixos, momentos bons, momentos menos bons e momentos maus. Se nós não tivermos cumplicidade, amizade, compreensão, o casamento vai para o lado abaixo. É Até porque no notável. teu caso, Fernando, desculpa eu pôr um bocado no esta realidade, mas não é pública, eh, tu és cega, o teu marido, além de cego, tem outras complicações de saúde, também não houve, eh, torna a relação mais difícil. Não é o amor Ora, que é difícil, mas é a relação. vamos lá ver, ó Américo. Quando eu casei, ah, eu via bastante. Como te digo, fazíamos campismo e eu ouvia praticamente bem. E o que é que me levou a apaixonar pelo meu marido? Ele era extremamente inteligente e aquilo, eu também vinha lá da aldeia, não é? E aquilo chamou-me a atenção, eu gostei da postura dele. Tanto que nós temos ideologias, tanto religiosas como políticas, completamente diferentes. Muita gente não consegue entender. Posso dizer aqui que nós casamos pela igreja. O meu marido não é católico porque foi batizado, mas não pratica.
mas toda a minha família é católica, eu também, e sou praticante. E na altura ele achou bem casar pela igreja comigo porque a mãe dele morreu de parto, portanto ele não tinha assim família que lhe dissesse como a minha, eu se não casasse pela igreja era uma, digamos, uma forte Sim, sim, sim. pancada que dava ao meu pai, à minha mãe, aos meus pais, à minha família, aos meus avós Ah, e ao pá, meu marido. e antigamente qualquer mulher tinha muito orgulho, muita vontade Sim, em ir vestidinho de noiva, não era? exato. Eu cheguei ao altar como a Jacinto disse muito bem, nós vamos modificando. Eu cheguei ao altar e o padre disse: pareces uma menina da primeira comunhão. Porque ele tinha 30 anos, eu tinha 24, tinha acabado de fazer 24 anos, não é? Agora, olhando claro, ainda ontem fui ver o meu vestido de noiva, era assim uma cintinha, era assim uma coisa, meu Deus. Mudamos muito, o corpo vai mudando, mas nós também nos vamos também embelezando, pintando as brancas, não é? E vamos também embelezando. Hoje uma mulher com 60 anos já não são aquelas mulheres de antigamente com 40, com 60 anos. Pronto, mas no teu caso, já abordaste um bocado do web, mas para manter uma relação com 40 anos, além do amor que vai se desgastando, porque nada é para sempre, passa a ser uma amizade, passa a ser uma cumplicidade, passa a ser tudo isso. eh, o- o- É assim, tu engordaste, mas não engordaste muito porque não tens filhos. Foi uma opção, dos dois, por medo, não quiseram, simplesmente. O que é Não, que aconteceu? Américo, e queria dizer a vocês todos, eu neste momento, e por causa, penso que da pandemia, eu sinto muita saudade de ter um bebê ao colo. Hoje em dia, as pessoas diziam que a pandemia que ia ajudar muito e etc. E que íamos ser mais compreensivos uns com os outros. Não é verdade, não é verdade. As pessoas fogem uns dos outros, fogem com os bebés, têm medo. Eu já há muito tempo que não pego num bebê ao colo. Eu sempre quis ser mãe, gostava muito de ser mãe. Eu adoro crianças, adoro bebés. Na altura, quando casamos, fomos fazer planeamento familiar ao Hospital de Santa Maria com uma equipa de vários médicos, mas aquilo não era bem planeamento familiar, também tinha a comissão de ética e não sei o quê. E fizemos um estudo genético. Eu tinha glaucoma e tinha um resíduo visual bastante bom, em que os médicos queriam conservar o meu resíduo visual. Portanto, eles achavam que o meu resíduo visual era mais importante mantê-lo que ter um filho. E o meu marido também tinha um problema de ossos, que na altura não era assim tão relevante, mas tinha. E, portanto, nós tínhamos uma percentagem de ter um filho com deficiência Grande. grande. Já não me lembro qual era a percentagem, mas era mais de 50%. E, portanto, por unanimidade dos médicos ali presentes, acharam por bem laquear as trompas. Eu laqueei as trompas, eu nem sabia o que era isso muito bem, porque foi-me explicado. Porque o anticoncepcional também não era, que eu era nova, era muito jovem e esquecia e pronto. E não é, eles achavam que não Espera era aí, o ideal. por ser nova, se usasses, como era nova, não pensavas, não fazia efeito, era? Não, talvez eles tinham experiência que nós esquecêssemos, ficava grávida
Pois. E Estava a ficou- brincar, não é? Porque estava por a questão, se é jovem e não pensa tanto, logo não faz tanto efeito. Se eu hoje me esqueço, sim. na altura, com certeza esquecia-me mais, não sei, eles também sabiam melhor do que eu. Uhum. E depois também havia aquela situação de um aparelho, eu também não sei dizer o nome, colocar no útero, Interuterino, sim. mas também não dava resultado porque dá mais resultado esses aparelhos, por aquilo que eu me apercebi, em pessoas que já tiveram filhos e que tinham uma vida sexual bastante elevada, pronto, Bastante ativa, bastante. bastante ativa, que não era o meu caso. Portanto, eh, eles acharam por bem então laquear as trompas. E, portanto, ao laquear as trompas, pronto. Pronto, claro, arrumou-se a questão. Mas, no fundo, por questões de saúde, o medo era subjacente. E vou já aqui para finalizar. Jacinto, ficam estas duas questões. A primeira está quase respondida, acho que não tem muito a acrescentar, mas tu podes acrescentar se quiseres. Eh, Tu casaste com a pessoa que vê, a primeira pessoa também acho que via, não era? Eh, As duas. as duas viam. Eh, Sim. Nunca depois conheceste uma pessoa cega ou com outra deficiência? Não, disse no princípio que a minha primeira namorada, aos 18 anos, era cega. Sim, mas, Só que não casei com essa rapariga. mas não casaste com ela por ela ser Não. cega, porque não dava. Houve um afastamento quase que involuntário, porque eu, na altura, fiz o estágio, depois regressei Sim, ao sim. Alentejo, estive lá mais um ano à espera que conseguisse emprego para voltar para Lisboa e houve um afastamento. E, portanto, Sim, sim. depois. Mas se te apaixonaste por uma pessoa diferente, não tinhas problemas em te casar com ela. Não punha esse. Não tinhas essa questão. Nunca pensei nisso, nunca pensei nisso. Se tivesse acontecido, acontecia naturalmente. Eu vejo as coisas sempre com muita. Sim, porque Com senão o muita amor não era autêntico. Se a gente tivesse que escolher a pessoa perfeita, nunca casava, não é? hum. Não. Mas deixa-me, antes de pôr essa questão e de responder, dá-me só um minuto para eu dizer o seguinte. Nós invocaste no princípio São Valentim, se comemora a 14 de fevereiro, visto que ele foi morto pelos romanos em 14 de fevereiro de 369, no século III depois de Cristo. E também mete aqui uma cega. A lenda de São Valentim é muito interessante, até para nós cegos, porque o milagre dele envolve uma cega. Portanto, São Valentim era um sacerdote, portanto, ele era romano, era médico, aderiu à religião cristã, que ainda era proibida na altura no Império Romano, portanto, só foi autorizada no século a seguir por Constantino, na altura de São Valentim, os exércitos romanos estavam espalhados por todo o mundo, pela Ásia, pela África, pela Europa, pela Península Ibérica, e precisavam de muitas almas para o exército, para as suas legiões. E o imperador Cláudio II proibiu os casamentos exatamente para que os homens não faltassem para o exército, porque os casados iriam ter mais dificuldade para ir para o exército, solteiros não. Portanto, proibiu os casamentos. No entanto, este sacerdote, Valentim, clandestinamente contrariou este édito do imperador Cláudio II e continuou a casar os jovens secretamente. No entanto, foi descoberto, foi condenado, foi torturado e foi condenado à morte. Esteve preso durante algum tempo e o carcereiro tinha uma filha chamada Júlia, que era cega. E essa jovem ia à cela onde estava o prisioneiro Valentim falar com ele, e levar comida, e contactar com ele. E ele, como se apercebeu que ela era cega, descrevia-lhe o mundo cá fora e falava-lhe do mundo cá fora, como era o mundo cá fora, como eram a natureza, as árvores, as plantas, os animais, enfim, descrevia-lhe a realidade que ela desconhecia porque era cega de nascença. E começou a interessar-se por ela e começou, digamos que, a rezar, a orar
a Deus para lhe conceder o milagre daquela jovem voltar a ver. E um dia a Júlia, que vai ter com ele à cela, e vê uma luz na cela. Dá-se o milagre. E ela recupera a visão. O imperador, quando conhece isto, não é? Sabe do milagre, acelera o processo para mandar matar o Valentim. E na véspera dele ir para o patíbulo, para ser morto, ele escreve uma última carta à Júlia, a despedir-se dela e dizendo-lhe que para ela nunca se afastar do caminho de Deus, e assinava do teu Valentim. E portanto daqui vem a lenda, não é? Da paixão, do amor dos namorados, de porem São Valentim como o padroeiro dos namorados, e os cartõezinhos de namorados, os bilhetes de namorado. Tinha a ver exatamente com aquela carta que Valentim escreveu à Júlia, que recuperou a visão, portanto, através do milagre deste santo Valentim. Agora, põe lá a tua questão. A minha questão era essa, assim, já respondeste uma parte, que foi se tivesses apaixonado por uma pessoa cega e tivesses que casar com uma pessoa cega, se isso era um obstáculo, cegueira. Não teria qualquer. Penso que não. Embora eu seja. Eu sou muito descontraído nessas coisas. Não me agarro a essas. As coisas acontecem naturalmente e eu agarro-as exatamente como são. Se na altura tivesse continuado o namoro e casado com o Carlos Rapariga, eu assumia plenamente. Não E ponho. em relação aos filhos, porque tu tens filhos, dos três que aqui estamos, dos quatro que aqui estamos, és o único que tens filhos. Foi difícil tomar a decisão de ter filhos, quer dizer, tu não os tiveste, mas tive a tua mulher, mas tiveste contribuir para isso. Causou algum embaraço a ideia, receio, medo, porque, como cego que és, há sempre aquela, penso eu, aquele receio de transmitirmos qualquer deficiência ao nosso filho. Isso causou Não causou, até porque, no meu caso, a minha cegueira foi por acidente, traumatismos, portanto, foi com uma pedra no olho esquerdo e uma cana no olho direito, portanto, não tinha problemas, digamos, hereditários, nem doenças que pudessem ser, digamos, transmissíveis. E, portanto, então aí era fácil. o filho aconteceu também muito rapidamente. Eu diria que se fosse hoje, digamos assim, tínhamos pensado em ter filhos mais tarde, porque foi muito cedo. Aliás, a minha mulher, quando nós casámos, ela já ia grávida, uns 2 meses. Éramos jovens, e como eu digo, eu era muito ativo em tudo. Ora, E até, desculpa interromper-te mais uma vez, mas para quem é alentejano é rápido em tudo, cara. Não perdes tempo. portanto, o filho veio naturalmente, não é? Portanto, e depois veio a segunda, com 3 anos de diferença, e as coisas foram bem aceitas e bem desenvolvidas, bem encaminhadas, claro, com sacrifícios, porque naquele tempo um casal jovem a arranjar casa e ter logo um filho, a pagar creche, não é como hoje que há creches gratuitas e o Estado subsidia e tudo isto. Não foi fácil. Portanto, por isso é que eu digo que teria Mas pensado, isso, não é? Até porque éramos muito jovens, tínhamos muito tempo para ter filhos, não é? sim, mas isso, Ela foi mãe aos 19 e eu pai aos 23. mas Jacinto, o que estás a dizer, no teu caso, é igual a qualquer casal. Exatamente. Foi tudo, digamos, de uma forma muito natural. Natural. Muito Sim. natural e aconteceu e deixar acontecer, claro. Ok. Então, André, também não tens filhos, não tens filhos, mas no teu caso a razão tem a ver com a tua deficiência. Causa-te algum receio, creio eu, que possa passar para a tua descendência. Estou enganado? Não percebi a pergunta em concreto. Estou a dizer, não, é do falar com Sim. o André agora. Não, Sim. André.
no caso dele, pronto, creio eu que a Sim. dificuldade de deficiência visual que o André tem, isso lhe causou alguma dificuldade em aceitar, Não, no meu caso, como eu disse, não, porque Não, a minha cegueira não tinha problemas não é no hereditários. seu caso, não estou a falar com o André agora, é com o André. Ah, Eu estou a falar ao André, o André tem uma cegueira diferente da vossa, à partida poderá haver probabilidades de a geração seguinte ter alguma afetação. É assim, André? É assim, é assim. Américo, deixa-me só abrir aqui um parênteses muito rápido, só para agradecer aqui ao Jacinto ter-nos trazido A a lenda lenda. de São Martim. Para mim foi uma revisita, isto com o correr do dia a dia, uma pessoa às vezes não pensa nisso. Eu tinha a lenda na minha cabeça, assim meia perdida, já há muitos anos, e foi bom ter revisitado essa lenda, porque de facto já estava aqui perdida no cérebro e foi muito bom termos revisitado. Acho que tem tudo a ver Com o dia. com a reunião que estamos a ter aqui com o Sim, com dia. o dia. Sim, sim. Pronto. Outra coisa ainda relacionada com o nosso Jacinto, também dizer que tenho alguma inveja no bom sentido de ser tão cauteloso e não ser tão, não é viva o termo, mas tão descontraído em relação à vida como ele. De facto, eu não o fui sempre muito cauteloso, muito mais cauteloso do que se calhar aquilo que devia, e até por isso deixei de viver algumas coisas, certamente. E em relação aos filhos, foi um desses fenómenos também. Foi uma decisão que foi tomada ainda cedo, em comum acordo. O que eu vos vou dizer vai-vos soar estranho, eu sei que vai, mas eu, quando era mais miúdo, levantou-se a hipótese, uma vez que eu tenho uma atrofia do nervo óptico, cuja origem é relativamente desconhecida, ou pode ser desconhecida. Isto trazia da parte dos médicos na altura, quando eu era novo, trazia uma dúvida em relação à minha descendência. E pode parecer estranho, porque com o passar dos anos, portanto, a tecnologia anda para a frente, a medicina anda para a frente, e eu podia ter ido descobrir, ou pelo menos ter mais certezas em relação a isso. E de facto não quis. Fiquei com aquilo na minha cabeça e não quis. E eu que sou alguém que gosta da ciência, que dá o braço à ciência, não dou o braço todo, dou só um bocadinho do braço, mas dou um bocadinho, não dou todo, porque gosto da natureza e gosto da vida. E, portanto, por isso é que não dou toda a ciência, só dou um bocadinho, mas mesmo assim, estranhamente, não fui à procura. Portanto, se a pergunta for a tua doença, se a pergunta for agora em 2024, a tua doença que tu tens, a tua deficiência, que é uma doença, não é? Uma doença, uma deficiência, que tu tens, pode ser transmissível a um filho? A minha resposta é não sei. Não sei. Portanto, E isto este pode não parecer estranho, mas saber, eu não não sei. saber, não E o não saber. saber fez-me hesitar e fez-me não decidir não ter. E entre o hesitar e o gostar de ter filhos, o que é que pesa mais? Neste momento ainda é o hesitar. Neste momento ainda é o hesitar. Se eles tivessem vindo, certamente teriam sido bem recebidos e bem criados, como é óbvio. Hum. Mas não aconteceu. A decisão foi não acontecer e de facto não aconteceu. E eu não sei o dia da manhã, mas não aconteceu. Mas, André, De facto, mas eu olhando para a tua cara, sim. é que toda a doença Isso, que tenho, dos exatamente. quatro que aqui estamos, ninguém diria Sim. que tu eras assim tão recatado. E pensei que tu eras mais arisca, porque tens uma cara muito patusca. Não, mas o meu perfil não é o meu perfil, até por força da juventude que tive e da infância que tive. Tive uma infância cheia de problemas e carregada de problemas familiares e por tudo isso me pôs uma carga um bocadinho mais negativa em cima. E Mas não portanto, me eu hoje parece, em pois não, dia, não me parece na tua postura aqui, não me parece nada disso. não, reparo, eu sou bem disposto, sou muito bem disposto, mas no que toca a Notas? decisões de fundo, no que toca a decisões de fundo da minha vida, eu sempre fui muito cauteloso. E se calhar hoje já começa a deixar de ser tanto, mas na juventude sempre fui, se calhar é o inverso, pronto, às vezes há pessoas que vão-se ficando mais cautelosas com a idade, eu se calhar estou a ficar um bocadinho menos já, André, se calhar se porque fosse mulher, em vez de tomar um contraceptivo, tomavas três, não?
Pois, provavelmente. Provavelmente. Não, mas atenção, o facto de não ter filhos, o facto da decisão de Sim, não ter filhos, não foi nenhuma obsessão, ou seja, sim, sim. ficou decidido que não tínhamos. Pronto, Pronto. evitaste. Se acontecesse, tínhamos que ir correr atrás do prejuízo no sentido de saber se existiria ali algum problema mais sério que impedisse alguma Sim, coisa. Portanto, não era por aí que também que se ia tomar algum tipo de decisão, porque eu, pronto, sou um bocadinho muito contra decisões abortivas ou coisas desse género, sempre e quando não esteja em causa alguma questão de facto muito, muito séria. muito sério. Pronto. Sim, sim. E portanto foi quase uma decisão assim. Agora, claro, olho para trás com eu tenho um bocadinho de pena de ter sido um bocadinho muito cauteloso em relação a tudo na minha vida. Eu tenho muita pena. Tenho uma vida segura, tenho uma vida tranquila, se calhar graças também um bocadinho a isso, mas isso teve os seus preços e teve as suas consequências. Mas, olha, e eu vou falar outra vez nisso, nesta questão agora contigo ainda, porque vou voltar aos outros colegas, mas, e vai ter que ser muito rápido esta ronda, porque senão não conseguimos. Eh, Tu és deficiente, qualquer de nós que aqui está tem as suas deficiências, uns mais, outros menos. Eh, Se tivéssemos que nascer agora, nascias? Querias nascer? Ah, sim, claro, claro. Então, A vida é um, a vida é uma dádiva que nós temos por que será que nós e temos medo que o nosso filho nasça deficiente? Se nós somos repara, felizes Américo, como somos, Américo, repara, a vida para uma pessoa com deficiência nem sempre é fácil. Aliás, na esmagadora maioria dos casos é mais difícil do que para outras pessoas. É óbvio que nós temos, e mesmo dentro do nosso ciclo e dentro de alguns grupos que frequentamos, temos pessoas magníficas que se distinguiram e que tiveram vidas tranquilas e pacíficas e que conseguiram fazer a sua vida e um percurso de vida bom, um percurso de vida correto. Isso existe. Mas repara, nós nunca podemos deixar de pensar que uma pessoa com uma determinada deficiência tem uma série de oportunidades vedadas e uma série de caminhos que não pode percorrer, tanto em termos profissionais, como em termos pessoais. É claro que depois, repara, eu na minha juventude, vou tentar ser muito rápido, na minha juventude eu tive a sorte e ao longo da vida tive a sorte sempre de ter amigos fabulosos, magníficos, que me apoiaram em tudo, tudo e mais alguma coisa. Eu fiz por isso também. Fui amigo deles e eles foram meus amigos e eu bato sempre na mesma tecla que é o destino juntou uma série de pessoas na minha vida, juntou-as comigo. E levou-me outras também, da minha família e pessoas muito próximas também, mas trouxe-me outras. Mas repara, o meu percurso também está muito. O meu percurso enquanto pessoa com uma deficiência também está muito dependente de todos esses fatores. E quem tem uma deficiência fica ainda mais dependente do destino nos trazer a determinada altura as pessoas certas. Porque a deficiência por si não nos abre portas para absolutamente nada, Américo. Fecha-nos uma série de portas e, e e são eu oportunidades que vão. estou tudo que estás a chegar a uma realidade muito concreta, eu provoquei, claro, como é óbvio. Claro. Ser um país deficiente, cuidado de deficiente, é a coisa mais complicada, claro. É, eu presumo, eu vi principalmente pelo meu pai. Eu fiquei sem o meu pai aos meus 13 anos. Mas eu vi, senti, e hoje em dia, com as pessoas com quem falo, que falavam com ele e que lidavam com ele, eu senti que aquilo para ele era uma angústia total e completa. Ele fez do meu futuro, e mais tarde até infelizmente os esforços dele foram por água abaixo, mas isso são outras conversas. Ele fez pelo meu futuro, a grande preocupação da vida dele foi o meu futuro. Quando ele Aliás, fica percebeu, aqui a promessa de que num programa sim, breve vamos falar sobre esta questão. Vem aí, dito muito em bem, março, e vamos falar sobre esta questão. E sim. vai ser um programa muito interessante. Se alguém chorar, paciência, está bem? Mas, Obrigado. mas eu gostava de perguntar, só para terminar esta conversa Sim. mais prolongada, ao André, eh, se o teu pai fosse vivo agora, já começam a querer tornar isto mais emotivo, mais emocionante, mais sentimental, mas é só um bocadinho agora. Eh, Achas que ele agora ia ter muito orgulho em ver-te assim como tu és? Ia mudar aquela angústia que tinha
não ia ser tão grande? Vendo que tu tens a vida que tens? Eu acredito que sim, que passado uns anos a angústia que vai diminuindo. Sim, as Sim, pessoas sim. aprendem a lidar com essa dúvida, com essas incertezas, e acredito que sim. Mas eu acho que se ele hoje estivesse aqui ao pé de nós, aqui nesta reunião, aquilo que ele iria dizer é: põe os olhos no Jacinto, vive mais a vida. Não, não sejas tão preocupado, Eu ponho os porque. olhos na Fernanda, que é mulher, caramba. Ou na Fernanda, mas eu estou a falar do Jacinto porque o Jacinto fez Sim, questão de nos também. dizer, Mas fez já Eu questão de bem nos disse dizer há a nós bocado que. que os homens eram mais egoístas que as mulheres. Pois, pois, é pois, que eu tinha um pai pois. que soubesse que punha os olhos no outro homem e fica chateado. É só por isso, mais nada. Bem, mas o Não, André, mas o André não não. sabe. O André não sabe. Sim, Eu não conheço o André, mas conheço o Jacinto e vi o Jacinto. certo, certo. O Jacinto também tem alguma facilidade em. Jacinto, não fiques vaidoso. Oi, Ele também teve alguma facilidade, porque ele, pronto, quando era jovem, ele era um homem, agora não sei, não é? Não vejo, mas ele era como se diz, um bonito homem. Uma mulher olhava para ele e era um bonito eras, agora já homem. não era. Olha, estás a ver? Agora não sei, sou a Nazaré, eu posso dizer. Mas Sim. era, eu lembro-me, eu via bastante e, portanto, era um bonito homem. E, Ah, portanto, isso no fundo, também lhe ai, deu, é o mês das coisas. também lhe Mas, deu alguma, não é? Alguma abertura para as mulheres. E depois também no emprego dele, etc. claro. Pronto, André, por favor, deu. não cortes a bengala do Jacinto. Não te andar com isso. É verdade, o que é que a gente está a fazer? Então, É verdade, não, não é? Na É verdade que a possibilidade, nossa apresentação também conta, não é? claro. Claro, O claro, nosso exatamente, desempenho exatamente. profissional junto dos colegas, eles reconhecem isso. E também depois a claro. nossa apresentação, mas se nós estivermos apresentáveis, se tivermos uma figura engraçada, claro que eu, pronto, É um homem aproveitei, alto, aproveitei bem De essa gravatinha, de condição. No fundo, fato. como o André diz, também é verdade, moreno. vida de Deus, não é? E devemos aproveitar os atributos que Deus coloca, né, à nossa Exatamente. disposição. Uhum. Mas Então, ali, Exata. comentando o que estavas a discutir com o André, sim. dizer que as pessoas deficientes que decidem ou que analisam as condições que têm para ter um filho ou não, eu penso que é muito importante que as pessoas o façam. Cada caso é um caso, mas é importante que as pessoas entre o casal discutam e apreciem e vejam, porque, como o André diz, e então há 30 anos, ter um filho deficiente ainda era muito mais complicado. Traz muitas complicações à vida das pessoas, mas a mais se forem um casal cego, se tiverem filhos deficientes, complica muito a vida também Muita dessa vida. pessoa, não é só do casal, é da própria criança, Claro. que os meios são outros. Se E é calhar um natural dia que as vamos pessoas ter. pensem, como se costuma dizer, é natural que as pessoas pensem duas vezes. Não Olha, é? Não é nenhuma atitude egoísta, não é nada não, eu disso. acho que sim, eu acho que sim. Acho que se deve refletir sempre, não é? Mas eu acho que nós vamos ter que pensar seriamente, e eu tenho esta dívida com alguns que nos estão a ouvir, e um deles até a sua esposa, e em particular aqui o André, fazer um programa também só sobre este tema, porque eh, há muito que dizer sobre isto, porque é muito fácil a gente ser a favor ou contra determinadas coisas, mas às vezes não se consegue pôr-se no lugar de quem as vive, que é o nosso caso, não é? Eu Por agora, isso é que eu digo, por isso é que eu digo, cada caso é um isso é caso e um eu caso. não aconselho ninguém a tomar posições, porque eu, no meu caso, nós tivemos dois filhos saudáveis e infelizmente o meu filho aos 32 anos contraiu uma doença do foro neurológico, sofreu durante 6 anos, perdeu o andar, perdeu a visão, uh, rins paralisados, fez hemodiálise e acabou por morrer em consequência dessa doença. Portanto, e não tinha problemas
Pois, pelo pai vieram, pelo pai ser cego, e vieram depois. não era Pronto, por aí. é por aí. Pronto. Ó, Agora, Américo, eu posso só fazer um preâmbulo aqui do que tu falaste sobre termos ou não filhos com deficiência, sim, aceitarmos ou não. podes que ainda não foste sobre isso. Aquilo que o André disse e o Jacinto, é assim, ter um filho com deficiência, repara, para quem já é deficiente é complicado, para quem não é deficiente também é muito complicado, ainda hoje, na educação. Repara que uma pessoa com deficiência tem que ter muitas coisas adaptadas. Se não houver um orçamento familiar que dê garantia para a educação dessa criança, e depois adolescente, e depois adulto, etc., é muito complicado, Américo. Fernando, Quando eu decidi sim, isso, sim, a mais o meu marido, foi numa comissão de ética no Hospital de Santa Maria. Não acho muito foi bem. com leviandade, estás a perceber? Não, e é bom pôr-se partilhar essas coisas, não é dano, não é, claro. Mas, Fernanda, tu agora disseste uma coisa, se nós formos a puxar a conversa, estamos aqui a noite toda. Disseste aqui uma coisa muito, muito interessante e engraçada. Os deficientes, neste caso, nós, deficientes visuais, precisamos de coisas adaptadas também. Mas nós, e agora o amor está no ar, nós, para fazermos amor, para nos relacionarmos sexualmente, e sexualmente não é só penetração, como nós já sabemos, ou devíamos saber, nós não precisamos de adaptadores. Nós sabemos onde estão as coisas, não é? Como é que isto é assim? Para as coisas naturais da vida, aquelas mais naturais, mais instintivas, o sexo chega lá. Pronto. É só para vos provocar, porque Américo, porque ainda há quem pense que não se consegue fazer sexo sem para o. mim duas pessoas cegas ou um cego com uma pessoa que vê bem, sexualmente não tem diferença nenhuma. Se calhar há quem pense que a pessoa tem que ter uma campanha, desculpem, na vagina ou no pênis, para o outro saber onde é que está, não é? Porque Eu acho eu que as estou a pessoas que perguntar, eu estou veem a bem não perguntar. devem ter nenhuma luz por baixo dos lençóis. Pronto, eu gosto é que vocês não têm um É tabu. porque se costuma dizer que o amor é cego, não é? Pois é. Exatamente, O exatamente. amor é fogo que Exatamente. arde sem se ver. Olha, se te queimas. Não, Agora, ó Mérico, permite-me só, ainda, a propósito, aproveita à estava a dizer, vontade, à estavas vontade. a comentar a comentar com a Fernanda. Eu estava aqui a pensar, de facto, não só em relação a isso, mas os preconceitos escondidos na cabeça das pessoas sem nenhum tipo de deficiência sobre aquilo que as pessoas com deficiência fazem ou deixam de fazer devem ser gigantescos. E eu sei que são muito grandes. Não sei se chegará a esse ponto na maior parte dos casos, se calhar não chega, porque também não vamos pensar que a maior parte das pessoas chegue a esse ponto, porque isso também já não chega a ser um preconceito, já é um bocadinho mais além. Mas que há uma série de preconceitos sobre coisas esquisitas que as pessoas com algum tipo de deficiência fazem naturalmente e que os outros ficam na dúvida como é que fazem e se fazem, isso existe. Ah, Agora não te sei, não te consigo apontar agora Em assim uma série relação deles, aos mas, cegos, acho mas que era uma questão de não pensar. eu sei. acho que sim, eu acho que sim. Sim, sim, Vamos eu também acho que Em tomar. sim. relação aos cegos, Sim. acho que não. Fernanda, Olha, assim, tu queres tudo a tirar disso, achas que sim ou achas que não? Desculpa O lá. quê? Em relação aos cegos, eu acho que sexualmente é tudo igual. Não, mas Não há não muito. só sexualmente, Fernanda, estou a falar em relação a tudo na vida, em relação a Ai, é coisas que se tudo. fazem ou que deixam. Bem, Não, em olha, relação à tudo é vida, no tudo geral, foi ao a sexo. Não, coisas esquisitas que as pessoas acham que as pessoas não é? Aquelas coisas que nós fazemos naturalmente e normalmente, seja o que for, e Eu os outros penso que dizem, "Pá, nós, claro que ele faz." os preconceitos, digamos que são, quase que acompanham a evolução da civilização, não é? São conceitos que vêm já há centenas de anos, mas continuam. Eu lembro-me que Claro. em tempos, por exemplo, a minha mulher gosta-se de pintar e fica muito bem quando se pinta, porque ela tem os olhos grandes, pestanas grandes, castanhas e tem
fica, gosta-se de pintar. E eu gosto que ela se pinte, porque ela se sente bem. Claro. E em tempos houve uma pessoa que fez um comentário para a minha mulher, porque é que ela se pintava se o marido não vê? Por exemplo. Quer dizer, a minha mulher Aí não se está, aí pintava está. para mim, a minha mulher pintava-se para ela, Claro. Aí não é está. para Aí mim. está. Jacinto, toda uma realidade. Só que há pessoas que se arranjam para os E outros. como este, há outros preconceitos, há outras É. expressões que nós temos que lidar com elas, temos que as compreender, temos que perceber qual é o contexto em que são ditas e que são feitas e Mas, tentar desmontá-las. Jacinto, e nós sabemos que é assim e estamos a cortar porque senão não terminamos. Mas para verem que há preconceitos, e não é só em relação aos cegos, não há dúvidas só em relação à nossa vida como pessoas cegas, já não digo com outras deficiências, porque é maior ainda, mas tu tocaste num assunto que é muito suscetível. A tua mulher pinta-se, também parte das mulheres arranjam, os homens também se arranjam, outras mulheres pintam, se improvisam as unhas, os homens agora também o fazem, mas nem todos é por se gostarem de ver assim, é para que os outros gostem de as ver assim, de os ver assim. Há tudo, porque assim, a sociedade conta muito, e ao contar muito, isto que nós estamos aqui a fazer hoje também vai contar para quem nos vai ouvir. E para contar para quem nos vai ouvir, para as pessoas ficarem com percepção em que nível está o amor de cada um de nós aqui, eu tenho um desafio final para vós. Acho que é a parte mais difícil do programa vai ser esta. Américo, mas só um bocadinho. É um minuto. Olha, eu só queria dizer-vos o seguinte. Por exemplo, eu ceguei já há bastante tempo e para me pentear, eu todos os dias me penteio ao espelho como se fosse bem, como se visse. Eu gosto de me pentear ao espelho. Eu penteio-me para mim, eu arranjo-me para mim em primeiro lugar. E quando me penteio ao espelho, houve alguém que disse: Tu até a penteares, fazes pose. Estás a ver? Mas é instintivo. E eu é Gosto provocar, de e eu é pentear ao provocar, espelho. eu é provocar. Isto vai continuar, mas fica por aqui, atenção. Hoje vai, mas no futuro vai haver mais debates destes. E mais provocadores ainda. O André, o André já me está a conhecer e tentará ir com um sorriso de orelha a orelha, porque ele sabe que sou assim. Não é, André? Exatamente. Exatamente. É assim. Eu agora tenho um desafio final neste programa para cada um de vós, para mim também. Ai, ai. Para mim também. Tu vê Para lá, ver Américo, tu vê em que lá. nível está o nosso grau de relação conjugal. Ou seja, como é que nós estamos a viver a nossa relação amorosa. Quando digo amorosa, afetiva, digamos assim, porque se for de amor com 30, 40 anos de casados ou com 20, não é a mesma coisa que falar com quem tem 5 ou 10, quer dizer, se calhar Claro. agora é época, agora é tudo tão relativo, não é? Mas eh, pode ter mais intensidade até, exige outras coisas, não é? Então a pergunta vai ser esta, e é muito difícil, eu sei que é. E vou começar pelo André outra vez. Eu hoje sou do contra. Costuma-se começar pelos senhores, mas eu hoje começo por mais novos. Ó, André, eh, qual é a característica que a tua companheira mais aprecia em ti? Difícil. Tens razão. Tens razão. É difícil. Só uma? É Só melhor uma, uma, não pois, é? se fosse muitas, és vaidoso. Eu acho que nesta altura, eu acho que talvez seja o companheirismo. Fernanda, Eu penso que o que o meu marido mais aprecia neste momento em mim é a minha amizade e paciência, porque o meu marido neste momento está bastante debilitado a nível de saúde. E não é fácil, não é nada fácil. E só com muita amizade e cumplicidade e paciência se consegue chegar a bom porto. É isso que ele deve apreciar em mim. eu já sinto. Hum,
Não é fácil, mas eu diria que sobressai assim mais, que eu penso que admira em mim é a inteligência. Ela diz muitas vezes que eu sou muito inteligente. Eu não me considero muito inteligente, mas eu percebo o que é que ela quer dizer. É que, para mim, a inteligência, neste caso, é a capacidade que eu tenho para ir resolvendo problemas, pequenos conflitos, pequenos desencontros, pequenas coisas, e explicar as situações, compreender as situações, as posições dela, as minhas, e sairmos sempre bem de forma airosa, como se costuma dizer. E explicar as coisas, explicar porque é que eu penso assim, porque é que eu desejaria assim, porque é que eu quero que seja assim. E, Então, portanto, então penso que é. é inteligência. Mas, ó, Jacinto, então estás em perigo de extinção, pá. Vinha a inteligência artificial, vai-se uma chatice. Quando vier a inteligência artificial, a tua não conta. Estou a brincar. Agora, ao contrário, Fernando, e o que é que tu mais aprecias no teu marido, no teu companheiro? É inteligente, ele é muito, o Zé Luís é muito inteligente. Agora, claro, com o problema dele de saúde, tu sabes o que aconteceu, o Américo perdeu bastante a memória, mas está a ganhá-la. Mas é de facto a inteligência, ele é de facto bastante inteligente. Não, o facto de eu perder não quer dizer que não aprecies. Foi o que marcou durante Foi o que metade marcou, do sim, ponto. inteligente, ele é muito inteligente. E tu, Jacinto, o que é que aprecias mais na tua esposa, na tua companheira? E o mais é a Não é convicção ela. dela em tudo o que faz, em tudo o que decide, a percepção que ela tem. Às vezes há um assunto qualquer que nos preocupa e eu ando ali à volta, à volta, à volta. Epá, ela diz: vamos fazer assim. E depois tudo sai certo quando é ela a tomar a decisão. Portanto, essa capacidade, essa percepção das coisas, a forma séria como ela pensa e decide as coisas, para mim é importante. Uhum. Nunca me arrependi de lhe dar sempre a primazia para ela tomar as decisões. E tu, André, mais aprecias na tua companheira? Um bocadinho ali como o Jacinto também. A percepção da vida, a percepção da realidade que ela tem é de facto extraordinária, porque tem uma visão geral, panorâmica das coisas que eu muitas vezes não consigo ter. Sou mais focado numa só coisa e ela, não sei se talvez seja uma característica mais feminina, tem uma visão geral das coisas e geralmente as decisões quando são tomadas por ela são bem tomadas. E de facto a percepção geral da nossa vida é talvez das coisas mais que eu vejo com mais É assim, interessante. mais brilhantes de É parte dela. Assim, interessante. Nós, é interessante, nós exatamente. chegamos a este ponto e percebemos uma coisa muito óbvia. Eh, Nós conhecemos melhor os nossos companheiros, eh, companheiros, companheiras, do que conhecemos o que eles conhecem de nós. Tivemos mais dificuldade em dizer nas qualidades que eles ou elas pensam de nós, admiram em nós, do que nós neles ou nelas. Estão a ver como isto é engraçado? Américo, olha que eu não entendi. Não Desculpa. entendeste? Foi mais Não. difícil vocês dizerem o que é que o vosso companheiro ou companheira admirava em vós do que o contrário. Quando eu perguntei qual era a característica que o vosso companheiro apreciava em vós mais, demorar mais tempo, era difícil. O contrário, já foi mais fácil. Foi muito rápido em dizer a qualidade que vocês viam num vosso parceiro. Mas isso foram vocês aí, os homens. E tu também. Pois. Eu não, eu Sim, tu respondi também. logo. Pá, eu respondeste A, logo. Fer- a Fernanda Repara que eu foi estou. mais rápida do que nós, sim. Porque a Sim, sim. mulher, as mulheres Eu são rápidas, respondi pá. ao Américo, eu respondi logo. E além disso,
Concluindo, estou em minoria, mas verifiquei que os dois homens disseram praticamente a mesmíssima coisa. A Não, Pois mulher, não, de não, foi. não, 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 facto, não, não. é a maior Agora aqui gestora. não é guerra dos sexos. Calma aí. Não é... Não interessa. O Olha, amor está no olha, ar, pá. eu tenho que vos agradecer imenso por ser convidado para este nosso debate. Era óbvio que quanto mais tempo aqui estivesse mais aberto, ficava mais confiança ganhávamos, era muito mais fácil. Fica a promessa de voltarmos um destes dias para uma nova sessão, com outro tema. Ficaram aqui muitos em aberto por este trio. Outros vão ter outras oportunidades com outros temas, vai variar. Explicar que a Fernanda Gomes andou a mentir, porque é tão feia que nem quis aparecer na câmara, tem a câmara desligada. Não, o meu Não é computador nada, tem não é nada. 17 anos e tem a câmara estragada, por isso é que eu fui para o computador do meu marido. Agora está a Então, ver já está a ver defeitos do marido. O marido estragou-lhe a câmara, pronto, estragou-lhe o visual. não estragou, está estragada. Pronto, é só para as pessoas perceberem que Ô, Américo, mas quando estamos os dois sozinhos, tu não mandas vir por causa da câmara. não, é que depois explicar porque é que estão dois homens e uma mulher, só a mulher que não aparece. Também uma acusado machista, que não nascia mulher Eu para acho, dizer. eu por acaso ia fazer uma proposta, não sei se tu queres aceitar, Mas que mas é é ao André ou assim, ao Jacinto? não a vocês os três, e a Não. ti, Américo. Olha, uns 3 minutinhos para a próxima, se por acaso continuar assim, uns sequetezinhos com a TT sobre o amor no ar. O que é que tu achas? Acho uma ideia. Desculpa, Vamos pedir com o marido apoio não, com a TT, com a TT. quanto até. Então, a dona Teté, que para quem não sabe, e nós que estamos aqui, só eu e o Jacinto que sabemos, a Teté tem três personagens típicas numa música de rádio, em que umas vezes é Teté, outra vez é Marido de Apoio, outra vez é a Mariusca. E fazemos uns sketchitos, uma rádio online, na web, e nesses sketches de 10 minutitos, 5, depende, ela faz essas três figuras contra a cena comigo. E imita as vozes das personagens. Então, até vais despedir da, da Fernanda, do André, do Jacinto e de mim e dos espectadores. Não há até respeito. Então, senhora Américo, olha, vamos despedir, senhora. Acho que este debate foi interessantíssimo, perceba, querido? Adorei. Si, André, também gostei imenso de ouvir, querido. Olha, foi amoroso, perceba? E você também, Jacinto, já sabia que o menino até é uma pessoa toda airosa, está a entender? Até porque o vi tantas vezes, portanto. É natural que o senhor tenha tido essas paixonetas todas. Não, são coisas que, enfim, ah, ficamos É por o próximo aqui. candidato a ir para a toalha, não é? Ficamos por aqui, não é aquela Teté, coisa de toalha. a dona Teté, é o próximo candidato a ir para a toalha, não é? A Sim, praia. você, ó, Sr. Américo, o senhor não quis ir para a toalha comigo, não sei se se Pois não, recorda, não estava é? a esperar que fizesse esse desafio a outra pessoa. Pronto, Sr. Américo, um beijinho para si, querido, está bem? Está a ver que não te despedias de mim, Teté. Obrigado. Então, até a próxima, senhores Até à espectadores. próxima, queridos. Até a próxima. Obrigado, dona Tete. Até, obrigado. Obrigado por este belíssimo tempo aqui. E aos nossos espectadores, obrigado pela paciência em nos aturar e por bocadinhos que passaram connosco, que deu para rir, deu para refletir e, sobretudo, que tinha dado para ficar com uma ideia diferente tinha e que ficaram de que ser deficiente visual não é tão bicho de sete cabeças como muita gente pensa. Todos nós que aqui estivemos, pensamos, agimos, sentimos e sabemos que o amor anda no ar. Bom dia de São Valentim e bom ano
cheio de amor, de paz e de boas risadas. Agora, fiquem bem. Até uma próxima. Tudo bom. Beijinhos para vocês todos, adorei. Obrigado. Beijinhos para todos. Um abraço. Tá bom, obrigado, um abraço a todos. Hein? Um abraço também Abraço. para todos vocês. Beijinho.